Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao EGTI. Eu sou o professor Elianai, estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e hoje falaremos sobre Big Data. Vamos lá? Bom, então como falamos, falaremos sobre Big Data e falaremos sobre o que vem a ser o Big Data, falaremos sobre dados estruturados e não estruturados, como também as aplicações, ok? Vamos lá. Então, o que vem a ser Big Data Analytics? Bom, com a sensorização de objetos, né, a gente vem falando isso aqui desde já alguns conteúdos passados, que o IoT a gente pode sensorizar objetos e eles começarem a comunicar, né, equipamentos e máquinas. O volume de transmissão de dados tem ficado cada vez mais robusto, né, tem se agigantado, gerado vários dados emitindo, né, sendo emitidos. Então, além dessa robustez, há uma grande variedade de dados que são transmitidos, né. Então, a gente vai ver que existem tipos de dados distintos e eles estão sendo transmitidos e precisa serem captados, armazenados, tratados e assim por diante. Então, alta complexidade devido a variáveis dependentes e independentes de relação entre esses dados, as fontes e que tipo de informação espera-se obter com esses dados. Ok? Bom, então, pessoal, de forma geral, Big Data Analytics, né? Tem relação ao termo que descreve imenso volume de dados. Então, a gente falando realmente aqui de quantidade bem expressiva de volume de dados, que de certa forma impactam no dia a dia das empresas, e esses dados precisam ser tratados, eles precisam ser organizados para que eles possam, a partir de dados, virar informações, de informações virar indicadores, e para que isso eles possam orientar as empresas. Além disso, a utilização dos dados que realmente importam, ou seja, aqueles dados que estão sendo transmitidos e que em algum momento ele não está fazendo sentido para a organização, eles serem filtrados, né? E para posteriormente ter uma avaliação se aquele dado realmente ele importa e se é necessário continuar aqui, a avaliação desses dados serem emitidos, ou trazer a ele uma conotação mais importante para que realmente ele possa ser vinculado. Bom, então, o primeiro fator que a gente observa aqui sobre o Big Data é sobre a questão de volume, né? Ou seja, é grande variação de dados, né? Variedade grande de dados, e quantidade de dados grandes, enormes, vamos dizer assim, volumosos. Eles crescem continuamente, né? A partir de que você vai lançando mais objetos, mais sensores comunicando, mais máquinas, equipamentos, assim por diante. Você vai gerando ali mais volumes, além também da fonte variada distinta, né? Então você tem várias fontes comunicando. E aí você precisa de um sistema robusto para receber isso, organizar para posteriormente você tratar este item. Bom, falamos sobre volume. Quando entramos sobre variedade, o que vinha a ser em relação à variedade? Então ele tem uma diversidade de tipos de dados, de diversas formas, né? Então tem uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande. E eles podem ser considerados entre dados estruturados, que nós vamos já ver o que significa dados estruturados, como também eles podem ser não estruturados, ou em algumas outras literaturas também a gente encontra como semi-estruturados, né. Então a gente tem teoricamente, né, e na prática também, a gente tem essas duas divisões, deles serem estruturados e serem não estruturados ou semi-estruturados. Bom, em relação à velocidade, né, dos dados, isso impacta porque o objeto comunica e ele vai do ponto A ao ponto B em frações de segundos, dependendo de como for a situação. E além disso, os dados precisam ser confiáveis. Por quê? Porque isso está atrelado à velocidade? Porque muitas das vezes a tomada de decisão ela precisa ser instantânea. Então, se eu demorar muito, se o sistema, né, ele demorar muito a receber, entender, interpretar e tomar decisão com base nos dados, se demorar muito, isso de certa forma prejudica a velocidade dos negócios, né? Então vocês imaginem aqui, por exemplo, né, eh, numa máquina, né, um sistema que ele precisa, um sistema robótico, né, que ele precisa automaticamente, assim que ele receber os dados, tomar decisão se ele vai lançar a peça
o ponto A para o ponto B, ele precisa lançar do J para o K, né, a partir da informação prevista, né? Então, vocês observam aí, por exemplo, quando a gente está falando aqui de robótica, pensa no braço robótico, que ele tem um sensor de visão, né, um sensor, né, uma câmera de visão, um sensor qualquer no seu braço, e ele vai fazer uma leitura rápida de código de barra de uma encomenda. Ele vai direcionar se essa encomenda vai para a esteira A. A esteira A, por exemplo, está destinada às cidades e estados do Sudeste. Vai para a esteira B, que está destinado para o Nordeste, por exemplo. Para C, que é para o Sul. Para D, que é para o Norte. E para E, que é para o Centro-Oeste. Então, se ele não tiver uma velocidade para tratar aquele dado ali, observar, fazer leitura e rapidamente fazer essa transposição, ele vai gerar gargalo no processo. Esse é um exemplo de como é importante de ser rápido, ser confiável essa leitura dos dados. Senão, por exemplo, isso pode gerar, por exemplo, em aeroportos que já estão totalmente informatizados, ele pode gerar extravios de bagagens. A bagagem que era ir para a aeronave A vai para a aeronave B, para o destino A, para o C, e assim por diante, né? Bom, além dessa questão de confiabilidade dos dados, sobre a rapidez com que os dados serão gerados, né? Então, igual eu falei com vocês, que os sensores vão estar comunicando ali rapidamente sobre esses itens e precisa realmente de, quando ele comunica, receber esse item e tratá-lo, né? E cada vez mais os dados são gerados com velocidade menor, né? Então, cada vez mais isso tem comunicado e isso, obviamente, vai acelerar o processo, né? Vocês observam aí dos diversos dados, imagina aí uma bolsa de valores que precisam trabalhar com os dados basicamente se eu não me engano, a cada 1,5 segundo é atualizada uma fração de como que uma ação está subindo ou descendo, se está valorizando ou desvalorizando. A cada 1,5 ela dá uma retroalimentação. Então, com 1,5 segundo ela observa todas as transações que estão acontecendo no mundo, né, referente a uma ação X. Então, tem que ser muito rápido. Bom, além disso, valor, né? Deverão agregar valor para as análises, né? E quando a gente fala valor, não somente valor monetário, mas sim valor de expectativa do cliente, né? Valor de realmente qual que é o objetivo fim e saber se os dados estão obedecendo ao interesse do objetivo fim. Além disso, estar de acordo com as estratégias da empresa, né? Então, é muito importante quando os profissionais, os consultores e assim por diante forem idealizar um processo de formatação, né, de instalação, de implementação de um Big Data numa empresa, realmente entender se os dados dados e sensores e todos os processos que estão acontecendo e as informações e como essas informações estão interagindo com a estratégia da empresa. Então, se a empresa está pensando estrategicamente de chegar num certo objetivo a curto, médio e longo prazo, mas a estrutura não está conversando com esses objetivos. Então, isso é muito importante. Bom, então, como eu falei com vocês, nós temos então os dados estruturados, né, que é uma característica do Big Data, os dados semi-estruturados e os não estruturados. Vamos ver um pouquinho esses itens aqui então. Então, aqui vem a ser os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Então, os dados por si só, né, muitas vezes não indicam alguma informação específica. E é importante a gente ter isso em mente, pessoal, porque quando você pega aí lá o objetivo de formação de um indicador, né, ele trabalha com dados soltos, né, dados que ainda não têm uma identidade, não têm uma relevância. E aí, quando você começa a cruzar, correlacionar esses dados com outras variáveis, eles começam a trazer informações, né, com o acoplamento desses dados com outras variáveis. E aí as informações vão gerando ali, de certa forma, sim, meios e métodos para controlar e saber se aqueles indicadores estão direcionando os resultados para um objetivo, para uma meta fim, né? Então, é necessário coletar de diversas fontes e correlacioná-los, né, quando for possível, isso for de acordo com a estratégia da empresa, para entender que tipo de informação esses dados estão indicando, né? Então, não adianta nada um dado estar emitindo um sinal lá
e aqueles dados, de certa forma, estão totalmente soltos, né? E não tem como correlacioná-los. Então, está simplesmente um dado. Você tem que tentar vincular isso dentro da sua estratégia da empresa, como você vincula ele para ele gerar informação, né? Ok. Dados estruturados, então. Por si só, né, os dados estruturados, igual a gente falou, organizados em meio de uma fonte que é possível entendê-los de uma forma direta, tá? Onde geralmente são estruturados em linhas e colunas para obter precisão e padronização do método de armazenamento e leitura. Então, o mais comum que a gente pode ver sobre os dados estruturados são dados que você consegue enxergar eles de uma forma padronizada. Por exemplo, você vai numa tabela, num Excel, no CSV, num relatório de CSV. Então, eles estão muito bem agrupados e padronizados a forma de leitura. Ó, então, sempre na coluna A vai falar da característica X. Na coluna B, sempre vai falar da característica Y, né? Então, por exemplo, nós estamos falando sobre o processo, por exemplo, de fabricação de qualquer item que tenha a ver com temperatura, né? Então, imagina que na coluna A você tem os diversos equipamentos, equipamento A, B, C, D, E, F, por exemplo, né? E aí na coluna B você vai falando a temperatura de que cada equipamento está transacionando ali, está refletindo, que essas temperaturas vão refletir também na entrega do produto final. Então você tem ali bem padronizado, ó, sempre na coluna A é equipamento, por exemplo, na coluna B é produto, perdão, é temperatura, né? Então possui uma estrutura rígida e padrão pré-definido. Então, por exemplo, igual eu falei com vocês, planilhas, né, planilhas eletrônicas, bancos de dados, que eles têm que obedecer uma sequência lógica, né? Para quem gosta de Excel, aí, você sempre quando vai fazer, por exemplo, um PROC-V, um PROC-H, você tem que ter uma sequência lógica de como que a planilha tem que estar estruturada, que toda vez que você lançar aquela fórmula para ele buscar um dado, ele vai entender que ele vai percorrer numa matriz, né, aquelas X colunas até achar o dado. Então, precisa ser um item padronizado, né? Assim como banco de dados, né, igual a gente está vendo aqui. Você ter o banco de planilhas eletrônicas, né, banco de dados, os arquivos XML e os arquivos CSV, por exemplo, entre outros. Então, essas características de dados estruturados. Okay? O que vem a ser, então, dados não estruturados, né? Então, os dados não estruturados é quando o método de armazenamento não pode expor de uma forma estrutural, organizada em linhas e colunas, por exemplo. Então, a forma como ele é lançado, né, ele não é lançado de uma forma padronizada. Não porque não é padronizado porque alguém não padronizou. Não, porque a forma realmente de como ele é emitido, ele não tem uma correlação, né? Então, os dados que foram inseridos nessa base de dados não são possíveis de correlacionar de uma forma direta e objetiva, por exemplo. Tá? Vamos dar exemplo aqui, referente a arquivos de textos, dados de redes sociais, websites, assim por diante, né? Então, por exemplo, na hora que alguém está usando um website, né, seja rede social, o que seja, se você for olhar ao pé da letra, você não, a estrutura não prevê, de certa forma, o que o usuário está escrevendo. Então ele vai escrever algo aleatório. Então por isso que ele acaba sendo não estruturado. Ele pode tanto colocar um numeral ali dentro, por exemplo, ele vai colocar uma foto e um numeral, ou seja, colocou uma foto de um veículo, colocou o preço. Beleza. Assim como pode colocar uma foto de um veículo, colocar assim, olha, minha primeira aquisição. Ele não colocou preço, colocou uma descrição. Então existe dessa forma, então, são dados não estruturados, né? Porque ele não vai obedecer ali uma padronização. E aí tem-se uma estimativa, né, de que apenas 10% dos dados extraídos das fontes são dados estruturados, ou seja, de todos os objetos que vai comunicando e outras fontes que vão comunicando, apenas aproximadamente 10% são estruturados, ou seja, há uma grande gama, né, uma gama enorme de 90% aproximadamente que são não estruturados e que precisa ter um meio de você conseguir captar que informação que é aquela, para ter uma tratativa, para que esse dado passe a ser uma informação e que essa informação gere um resultado específico, né? Então, sendo assim, para dados não estruturados é necessário criar algoritmos para buscar entender que tipo de informação está indicando. Então, é de extrema importância, né,
nós desenvolvedores, nós da área de TI, nós da área de tecnologia da informação, nós da área de tecnologias emergentes, realmente começar a entender, e já existem métodos para isso, mas assim, pensar de uma forma de como que eu vou criar uma linha de raciocínio num algoritmo para ele entender e captar que informação, independente de qual a fonte que está trazendo aquela informação, né? Bom, exemplos a vocês aqui de aplicações, por exemplo, o Waze. O Waze, de certa forma, ele é uma big data, né? E ele de certa forma, um dado não estruturado, né? Por quê? Porque ele, de certa forma, o usuário vai colocar ali informações, né? E que essas informações elas podem vir de forma padronizada ou não. Então, por exemplo, se houver a padronização, por exemplo, todo o primeiro nome que você coloca é, é rua ou avenida, ou independente qual seja o logradouro ali, né? E aí, depois da vírgula sempre vem número, depois da vírgula sempre vem bairro, depois da vírgula sempre vem cidade. Se isso fosse de forma totalmente estruturada, ele conseguiria até talvez captar isso de uma forma estruturada, né, de um dado estruturado. Porém, muitas vezes você coloca lá Rua Pará, por exemplo, ou Rua Rio de Janeiro, independente de qual seja o nome da rua. E ainda mais se você não colocar a palavra rua e só deixar essa informação, ele vai ter que buscar das diversas fontes o que está correlacionado com o Rio de Janeiro. Está buscando Rio de Janeiro cidade? Está buscando Rio de Janeiro rua? Está buscando Rio de Janeiro estado? Está buscando Rio de Janeiro algum empreendimento na cidade, na localidade que se chama Rio de Janeiro? Então ele vai ter que buscar, e o que a gente já observou já em algumas aulas, junto com o Machine Learning e o Deep Learning, mas principalmente o Machine Learning, o que o usuário está querendo dizer com aquele dado Rio de Janeiro, e aí entender como que o usuário está se comportando com aquilo, entender quais são as preferências do usuário e propor um novo caminho, e propor um novo aprendizado para começar a interagir com o aplicativo e com o usuário, tá? Netflix é outro dado não estruturado que a gente pode observar, né? Então, por exemplo, você tem ali, se você for observar quem tem o perfil no Netflix, você vai ver ali, por exemplo, das diversas formas que você coloca ali as informações, já fala assim, ó, este filme tem 96% de aderência das suas escolhas, por exemplo. Olha só que legal. Mas a partir de uma informação que, de certa forma, do filme que você deve escolher, série, ele vai tentar enxergar qual que é a sua experiência em relação àquilo, tá? Além disso, né, toda a gama que tem ali atrás de informações do Netflix, né, que ele tá basicamente não, ele é tudo inserido na nuvem, né, e ele precisa buscar as informações que você precisa e correlacionar com a sua experiência. A partir do momento que você faz login numa outra máquina, né, um login numa outra TV, um outro ambiente, por exemplo, ele já precisa carregar todas aquelas experiências e te fornecer. Bom, o que nós vimos aqui então, pessoal? Então, nós vimos que velocidade nas tomadas de decisões é de extrema importância no Big Data, né, para que os dados virem informações e as informações elas permitam decisões estratégicas a partir de indicadores e outros meios. Né, a customização de acordo com a tendência do mercado e cliente, então ele tem essa abertura para ser totalmente customizado e tem que ser, afinal de contas, cada empresa, cada ambiente está com sensores conversando com os dados a partir da necessidade do cliente. Então, Big Data nas empresas devem ser encarados como um diferencial competitivo e não simplesmente um investimento em infraestrutura, né? Se a empresa não enxergar aquilo como um diferencial, né, alguma coisa que pode trazer resultado, então não vai fazer muito sentido, né? Então, realmente tem que fazer aquilo funcionar para que seja um ambiente totalmente diferenciado em poder trazer resultados para a empresa, né? E não simplesmente ser somente uma questão olha, colocamos nossa empresa. Para que vamos usar um Big Data? Ah, ainda não sei, só colocamos nossa empresa. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Além disso, a questão de ela vai proporcionar redução de custos, porque ela vai acelerar a tomada de decisão
e também a otimização dos processos e também a otimização dos riscos. Os riscos mais inerentes, eles vão ser minimizados pela questão de gerar mais rápido a tomada de decisão. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre as aplicações do Big Data. Ok? Bom, eu convido você a revisitar esse vídeo, essa videoaula. Caso tenha alguma dúvida, convido você também a poder dar uma releitura na apostila. E eu aguardo você na próxima aula, tá ok? Um forte abraço. Tchau, tchau.